É, galera, é sábado e o Clube do Remo já se encontra em Chapecó, terminando a sua longa viagem de mais de 3 dias para chegar em Chapecó. E temos jogadores no bid, gente. Vamos falar hoje sobre a Chapecoense, mistérios de Marcos Braz. É, galera, começamos assim, querendo entender o que são esses mistérios de Marcos Braz. Bom, gente, já peço a você que é novo no canal, não esquece, se inscreve, curte, compartilha. Ricardo, eu não vou curtir porque tu é feio, não tem problema, discurte aí que dá engajamento pra nós. Assiste o vídeo até o final e bora pra cima, que aqui é Clube do Remo, e acreditando sempre, e vamos trazer essa pontuação fora de casa, gente. Então, bora pra cima aí. Rapaziada, o Clube do Remo finalmente terminou a sua viagem até chegar em Chapecó. Chegou na noite de ontem, dessa sexta-feira. Fará um apronto nesse sábado. Enquanto eu tô gravando para vocês, o Clube do Remo já deve estar treinando na arena sintética lá para se melhor adequar. Até porque o Marcelo Rangel também deixou a gente atualizado sobre como é que ele faz em Belém, né? Molha o gramado, compacta mais para poder a bola correr mais rápido. Eu vou até verificar só amanhã se tem previsão de chuva para esse domingo lá, tá? Porque com chuva e frio, meu irmão, aí complica mais as coisas. Lembrando a vocês que a Chapecoense, ela só perdeu 2 vezes nos seus domínios, tá? Vem de 5 vitórias dentro de casa, ela ganhou o Atlético, ela ganhou o Criciúma, ela ganhou o Cuiabá, ela ganhou o Amazonas e ela ganhou a Ferroviária. Perdeu apenas por Coritiba dentro de casa e o último jogo com Goiás. Ela perdeu, mas se recuperou ganhando fora de casa o Operário, né, gente? O Operário, esse que empatou ontem com o Vila Nova. Não falei pra vocês? Tá dando certo, a gente tá costurando aqui, bora torcer, gente. Não tem jeito, tem que torcer contra os adversários mesmo. Torcer aí pra Mucura cair, a gente tá torcendo aí pra tudo dar certo, né? E já deu certo ontem, o Vila Nova empatou dentro de casa em 0-0 com a equipe do Operário, assim, não ultrapassando o Clube do Remo. E agora sim, o Clube do Remo tem que fazer sua parte, porque não adianta nós só vindo sacrificar ali o pé da Santinha, pedir, não adianta pro Clube do Remo, né, gente? Se ele não fizer a parte dele. Fato é, galera, que a gente teve uma boa semana de treino, claro, tivemos as nossas baixas até aqui, como vocês sabem, hoje é sábado, né? Mas foi um Clube do Remo que vai ser modificado sim, porém, dentro do que esse adversário joga, dá sim pra gente conquistar essa vitória lá fora. Até porque vocês notaram que os clubes que eles ganharam lá fora, o de mais ali em cima foi só o Cuiabá, o restante foi o que eles ganharam dentro de casa, no caso. O restante foi Criciúma, Atlético, que são figuras ali meio de tabela, né? O Atlético mesmo disputando na zona. O próprio Amazonas também, que estaria disputando na zona. A Ferroviária, que também que é meio de tabela, tá? E o Cuiabá, que chega ali nos seus 21 pontos, tá coladinho ali no próximo do G4 também, tá? Gente, esse time do Daniel Del Pozo, né? Ele figura numa espécie de um 3-4-3... É um 3-5-2, tá? Porque ele avança mais um pouquinho o Giovanni Augusto, que é um excelente armador desse time, tá, gente? Vamos aqui, na medida do possível, para vocês entenderem, tá? O que acontece? Ele joga com 3 zagueiros, tá? O Eduardo Doma, que foi titular, mas quem é o titular mesmo é o Victor Caetano, tá? Ele que é titular. Também usa o Bruno Leonardo centralizado e o João Paulo. São 3 zagueiros de 1,86m, 1,87m e 1,89m. Porém, gente, eles têm um déficit, são meio que lentos, tá? E eles não marcam impressão. É esse o problema da Chapecoense. E melhor para nós, claro, tá? Aqui nas suas alas, na ala direita, ela utiliza o Mailton, que é o artilheiro desse time. O Mailton que apoia muito, gente. Apoia demais aqui o ataque. Não só em linha de fundo, porém ele centraliza também, tá? Aperta o meio, chuta quando tem possibilidade, bate escanteio, bate falta. É o jogador mais completo que eles têm no ataque. É um ala mesmo. Porém, gente, nessa subida dele, ele deixa um déficit na sua costa. E é esse buraco que o Clube do Remo tem que aproveitar. Foi assim que o Goiás aproveitou. Só que o Goiás dobrou para cima dele. 2 jogadores aqui de mais mobilidade, tá? E cresceu para cima dele. Inclusive, ele fez um pênalti e ele fez a falta que o Goiás combinou para alçar a bola na área e fazer o gol. Tá? Até porque sua defesa também ela tem um pouco de déficit ali no certo sistema defensivo, tá, gente? Mas ele é muito ofensivo, é o melhor jogador que tem que ter atenção em cima desse rapaz, principalmente o Sávio. E eu acredito que quem vai cair por aqui vai ser o Jadson, para dar uma melhor dinâmica, porque pode estrear aqui o Davó como titular, tá? Na direita. Eu acredito que vai ser o Maxwell, mas estão dizendo que vai ser o Davó. Eu queria o Maxwell, tá, gente? Porque o Maxwell tem mais mobilidade e o Davó ele consegue jogar melhor pro lado daqui. Assim como o Marrone consegue jogar melhor pro lado daqui e centralizar, tá?
Então, vamos lá. Esse é o Mailton, tá, gente? O melhor jogador que tem deles. 4 gols nessa temporada. Tem tem duas assistências. É um pouco devagar no passe. E na defensiva ele tem um déficit muito grande. Porém, é muito agressivo no ataque. Indo aqui mais para um pouco. Tem aqui o seu primeiro volante, barra meia. Esse aqui apoia muito, que é o Rafael Cavalheira. Inclusive ele já fez 2 gols nessa temporada. Um gol de cabeça e um gol de fora da área, salvo engano. Ele aparece muito de surpresa por trás da zaga, tá, gente? Então ele tem que vir alguém descer com ele e colar todo o tempo. Serviço pro Caio se for titular, tá? Colar nele porque ele aparece por trás da zaga e aparece como um elemento surpresa para cabecear ou aproveitar o melhor chute, tá? Rafael Cavalheira. Tem um bom passe ali, né, meio fraco no jogo aéreo, mas é um jogador que aparece muito na área. O seu parceiro de serviço aqui, tá? É o Bruno Matias, de 26 anos, 1,73 m. Ele fica mais na defensiva aqui. Quando o Cavalheira sobe, ele defende, vai até o meio, apoia um pouco o ataque, mas não chega tanto, tá? Chuta um pouco de longe, tem um déficit ali defensivo, é meio fraco na marcação, mas é um bom jogador. Indo mais para cá, para outra ala, a ala esquerda, trata-se do Walter Clar. Esse aqui pensa bem o jogo, não é tão ofensivo como o Mailton, mas ele cadencia, tem um bom drible e chega à linha de fundo para cruzar com a perna esquerda. Já fez gol nessa temporada, inclusive tem 3 gols para vocês verem. É um time que utiliza muito da sua ala, gente. Muito, muito mesmo na sua ala para crescimento das suas jogadas, tá? Esse é o segredo deles aqui. Apontar os alas que apoiam o ataque e nessa hora que eles vêm descendo em bloco, tá? Até porque seus atacantes são Neto Pessoa, tá? Que fica mais uma ponta, ou pode ser até o próprio Ítalo também, que entra muitas das vezes aí, né? E eles perderam nessa temporada o Mário Sérgio, tá? Então o Neto Pessoa que vem circulando titular para fazer mais a parede aqui, segurar mais a zaga, tá? E do seu lado joga o Marcelinho, esse sim que já passou pelo clube do Remo. Ele é aquele tipo de atacante que chega aqui, ó, corta para dentro e chuta, gente. Já tem 2 gols nessa temporada, um golaço inclusive que ele fez no jogo aí contra o Amazonas, se não me engano, tá? Corta e chuta mesmo, não refresca, tá? Tem que ter essa atenção total, até porque o clube do Remo também ajustou o seu sistema defensivo para esse chute de fora da área. Por isso que o Luan, no jogo passado, descia pro meio da área, tá, gente? Então, nesse jogo, provavelmente nós temos uma volta do Caio Vinícius, tá? Então, esse aqui tem que ter atenção. Agora, aqui na criatividade, gente, olha. Giovanni Augusto. O cara só não faz chover com um bom passe, gente. Ele olha a passagem do seu jogador, né? Do seu parceiro de trabalho. Ele sempre dá atenção ao aquele jogador que levanta a cabeça. É o armador desse time, é ele, gente. É ele. Centralizado, chuta bem de fora da área, tem um bom passe. Então tem que ter atenção e chegada logo junto. Não pode deixar tanto ele quanto o Marcinho chegar e ter atenção nas linhas laterais, porque eles aprofundam bastante. E quando eles chegam, gente, eles chegam em bloco aqui, com seus laterais sempre apoiando, tá? Sempre apoiando. Aí um volante vai para aparecer como uma surpresa. A zaga aumenta o seu volume e fica às costas, tá? Até porque você vai entender que tem que ter a marcação, né, gente? Também vão ter que recuar os jogadores, como o clube do Remo tem utilizado o Janderson e os seus pontas recuando bastante para apoiar o sistema defensivo do clube do Remo. Porém, numa jogada rápida com o Janderson, a gente consegue superar aqui o Klein, tá? Ele deixa as costas dele muito desguarnecidas e o clube do Remo pode se aproveitar desse momento. Gente, fato é que eles não têm a marcação tão apertada assim em cima do adversário. Eles não sufocam o adversário para marcar. Eles deixam muitas das vezes o adversário jogar solto. E se nós tivermos o melhor chute de fora da área, que não temos até o momento, seria ótimo para a gente, tá? Essa é a equipe da Chapecoense, tá, gente? Como eu falei para vocês, é uma figura vez defensivamente num 3-5-2 ali, ela ou num 5-3-2, se defende mesmo, arma aquele cinturão de quina ali, e aí, meu irmão, não dá para centralizar. O próprio Goiás tentou muito alçar bolas na área, mas não conseguiu vencer em certos ímpetos, tá? Inclusive o Goiás virou esse jogo com 5 minutos, fez um gol ao 43 e aos 50, faltando 20 segundos para acabar, fez um gol numa cobrança de falta alçada na área e aquele artilheiro dele lá, que eu esqueci até o nome dele agora, fez o gol. Então é a atenção total. No primeiro tempo eles jogaram bem contra o Goiás. Eu estou dizendo o jogo do Goiás porque foi um jogo dos mais difíceis que eles enfrentaram, dos times que estão lá em cima da tabela.
E também no primeiro tempo eles jogaram até bem, mas no segundo tempo eles deu uma baixada no nível, as substituições não renderam tanto e eles baixaram bastante o nível no segundo tempo. Mas é um time que dentro dos seus domínios e tem conhecimento tático do seu piso, é bom demais para jogar lá dentro, mas é um time que não tem assim essa peça exagerada, a não ser seus laterais. Tá? Tem uma transição muito rápida, por isso que o Clube do Remo tem que ter essa atenção no meio campo, mas nós esperamos que o Clube do Remo tenha tido a melhor estratégia para ganhar esse time. Como eu falei para vocês, tá? Vende realmente dentro de casa, é um time quase que imbatível, só perdeu para o Goiás e para o Curitiba, agora é ver na hora do jogo. Gente, para terminar de atualizar sobre o Clube do Remo, fato é que o mercado está agitado, todo mundo abriu a mão aí, o próprio Atlético Paranaense, como já falei a vocês, 30 milhões que ele jogou no mercado aí, ele vai querer de qualquer jeito esse acesso, então ele vai brigar ali, porque ele chegou em meio de tabela e vê que ele está abaixo do que o Clube do Remo, que tem um menor investimento que ele. A gente que pensa que o Clube do Remo exagerou tanto, não, gente. Apesar da gente pagar muitas das vezes dobrado por alguns jogadores aí, não é tanto assim. Tem time que está gastando muito mais do que a gente e a gente está ali naquela situação, tá? Fato é, galera, que chegou a hora da gente acreditar, tá? Se eu não apoiar o que tem aí, o Mucureto não vai apoiar, o torcedor da Chapecoense não vai apoiar. Quem tem que apoiar é quem veste essa camisa, que somos todos nós. Eu sei que é difícil, gente, é difícil. Porém, o Clube do Remo não vem numa situação de terra arrasada, vem numa situação que é até boa dentro do campeonato. Se você acompanhar a imprensa de fora, ela elogia mais o Clube do Remo do que a imprensa paraense. É nessa tecla que a gente bate aqui com vocês. Todo o tempo. Mas mesmo assim tem torcedor que ainda vai na mesma conversa fiada aí, tá? Lembrando a vocês que a média de altura desse time da Chapecoense é 1,80 m e a idade é 29 anos. Uma idade boa até para quem disputa a Série B, tá? Mas é um time ali, gente, que não é assim essa Coca-Cola toda que falam, tá? É um time que dentro de casa consegue utilizar do seu gramado, tá? Porém o Clube do Remo, por isso viajou antes, fez essa longa viagem. E os jogadores, se Deus quiser, vai estar tudo descansado para esse jogo de amanhã. Então, logo mais a gente pode estar trazendo outro vídeo para vocês. Atualizações sobre contratações é aquelas que vocês estão vendo aí. A gente não tem situação, por isso que eu trouxe a situação do Marcos Braz, que estão tentando adivinhar o que ele queria, o que ele quer dizer. Gente, eu sou totalmente por fora desse bagulho aí, de rocha mesmo, ó. Porque quando os caras, não, porque quando ele lança assim e tal, aí tem a pedra no gelo, né? O sangue no gelo, né? Ah, meu irmão. Então eu acompanho só o Clube do Remo mesmo, tá? Porque eu tava totalmente por fora disso, eu vou vendo que os caras vão postando aí, eu às vezes nem acredito, né? Mas é aquilo, gente. O mercado tá aí, tem times vorazes que estão querendo, o próprio América Mineiro que tá disputando com o Clube do Remo, o Tito Ortiz aí. Tito Ortiz esse que tem uma situação que a gente vê sair por aí. Gente, ó, tá aí. O sindicato dos jogadores lá chegou com o Tito Ortiz porque ele foi proibido de treinar. Tu não pode, de maneira alguma, destratar um jogador, principalmente o jogador que está fora da sua terra natal. E se você for um trabalhador normal, que você já viajou, você sabe como é que funciona. Você não pode destratar, você tem que ter cuidado com aquela pessoa. Você está sob a responsabilidade dela, principalmente os atletas, tá? Então muitas das vezes o atleta está fora da sua terra natal, está longe da sua família, aí quando ele chega para treinar ele é descartado, né? Aí a gente ouviu um dia desse falarem aí, porque o Remo não afasta esses jogadores aí, o Dodô que tá para sair, não pode, gente. Eu não posso fazer isso, afastar ele para ele poder não treinar. Você lembra que o próprio Silas jogou o Clube do Remo na justiça, alegando justamente que o Clube do Remo tinha jogado ele para jogar com o Sub-20, treinar com o Sub-20, né? Não pode largar o jogador a ver navios. Muitas das vezes você tem que até indicar uma melhor contratação para ele, para um empréstimo, ou então oferecer ele para alguém que pague esse custeio dele. Infelizmente, gente, é uma aposta, né? Às vezes o jogador tá bem, às vezes tá mal. A gente escuta a história até do próprio Davó, que tá, muito momento ele tá sorrindo e depois tá meio entristecido. Essa hora do psicólogo trabalhar, porque às vezes o cara tá longe de casa, às vezes não empenha um bom futebol, né? Às vezes o cara vê só pela metade do dinheiro. Porque se eu ganhasse esse tanto que esses caras ganham, eu tava bem na vida, mas tu não sabe a pressão que o cara sofre, entendeu? A gente mesmo, como trabalhador normal, gente, a gente sofre pressão para sustentar nossa família, cuidar do nosso lar, quitar nossas contas, que às vezes até comento com parceiro de serviço, eu digo, se a gente não tivesse conta, a gente nem se animar para trabalhar, né? Muitas das vezes são essas pressões, gente. E a gente mesmo, no nosso dia a dia, agora você vê uma pessoa que leva alegria para milhares de pessoas. Se imagine nessa condição. Então tem vezes que o dinheiro, né? Entendeu? Então ainda mais jogadores jovens, ó, o próprio Davó tá longe de casa e tal, entendeu?
tem uma história bonita, menina aí. Se for essa situação que ele tá passando, espero o Clube do Remo... O Clube do Remo tem esse aparato, gente. O problema é que às vezes tá dentro do jogador, como vocês viram a situação do Marcelinho. Agora ele tá consultando o psicólogo para ver se, né, sai dessa situação com ele. Às vezes a pressão, gente, a pressão mesmo, se pressiona o jogador aí, né, e é atleta de alto nível que vive sendo pressionado todo o tempo. Então a gente traz essa situação para vocês terem um entendimento também que são pessoas ali, né? Mas claro, gente, a gente quer cobrar resultado sempre, a gente quer que o time vá para frente sempre e atue como o nosso maior símbolo, que é o leão, né? Então tem que ter garra, né, como canta aquela música, né? Então, galera, por enquanto é isso, até para o vídeo não se alongar. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo atualizações do Clube do Remo. O mercado é aquela que saiu mesmo por aí nas redes sociais, não tem nada certo. Fato é que tá todo mundo querendo todo mundo. E 10, então, 10 na praça, gente, tá escasso. Se tiver um 10 e um 9 aí, pode indicar pro Clube do Remo, que inclusive saiu notícia que tá indo buscar fora do Brasil um 9, porque aqui não tem mais, tá? Aqui não tem mais mesmo um homem gol. Vocês podem ver, nós estamos na 16ª rodada, 15ª já se passou. E quem é o artilheiro do campeonato? Pedro Rocha, que é mais um atacante, tá? Do que um exímio matador, né? Inclusive, eu até trouxe para vocês no vídeo passado dizendo que o Pedro Rocha é a segunda temporada que ele faz 12 gols. A primeira foi no Grêmio de 2003 ou 2013, tá? Bom, gente, forte abraço a todos. Eu espero ter dado uma melhor luz para nós sobre a situação da Chapecoense aí. Se tiver dúvida, chegue aí no comentário que no próximo vídeo a gente tira essas dúvidas, tá? Sabe que aqui o feedback é nosso, nós somos da casa, estamos juntos nesse trabalho. Valeu, bora!